Qualquer dúvida, pessoal, é só me interromperem, tá? Que, que a gente que a gente explica. Deixa eu só. Vocês estão vendo aqui o PowerPoint com o menu na esquerda ou sem? Só para eu me entender aqui. Tem, não tá aparecendo nada. Agora vocês estão vendo? Tá. Perdão. Vamos lá, agora vocês estão vendo? Agora sim. Tá ótimo, obrigado. Então vamos lá, pessoal. Vou deixar a tela aqui, eu volto e meia eu vou para o Código Civil, eu prefiro deixar assim. Como é que vocês estão vendo a cola da resposta? Mas tudo bem. Vamos lá. João tem um filho de um relacionamento anterior e se casa com Maria, que não tem filho e cujos ascendentes são falecidos. Em caso de falecimento de Maria, o que ocorre com os bens dela, pessoal? Não está aparecendo na tela, Pedro. Não tá? Desculpa. É que eu troquei porque eu gosto de deixar a tela inteira, não só o slide. Agora sim. Boa. Então vamos lá. Obrigado. João tem um filho de relacionamento anterior e se casa com Maria, que não tem filhos e cujos ascendentes são falecidos. Em caso de falecimento de Maria, o que ocorre com seus bens? Alguém se arrisca? Vamos lá, vamos lembrar. O que são os herdeiros necessários, né? São aqueles herdeiros que, caso haja qualquer um deles, metade do patrimônio vai obrigatoriamente para eles. Quem são eles? Cônjuge, e para a prova, muito importante lembrar, além de cônjuge, companheiros. Então, se a questão de falar que alguém estava em união estável com outra pessoa, ou que alguém era um companheiro dessa outra pessoa, será herdeiro necessário. Ascendentes são herdeiros necessários, então pais, mas também avós, bisavós. A questão não vai chegar em bisavós, mas se aparecer é um ascendente. E descendentes, filhos e netos. Netos cai bastante. Então, esses três grupinhos são herdeiros necessários. João tem um filho de um relacionamento anterior e se casa com Maria, que não tem filhos e cujos ascendentes são falecidos. Em caso de falecimento de Maria, quem são os herdeiros necessários de Maria? João, ela não tem descendentes, não tem filhos, né? E ascendentes falecidos. O filho do relacionamento anterior está aqui só para complicar, ele não muda nada. Então, João herda a totalidade de Maria, mesmo que ela tenha deixado o testamento? Não. Lembrando o seguinte, como eu falei, os herdeiros necessários, eles levam, no mínimo, 50% do patrimônio. Agora, se a pessoa deixar um testamento, ela pode destinar até metade do patrimônio para qualquer pessoa, para qualquer entidade de, enfim, de filantropia, chamada disponível. Então, essa primeira está errada pelo finalzinho. Mesmo que Maria tenha deixado um testamento de canos bens. Não. Se ela tivesse deixado o testamento seria válido. João herda a totalidade dos bens de Maria, salvo se Maria tiver deixado um testamento, tá certo. Vamos ver por que as outras estão erradas, vai aproveitando e vai estudando. Com Maria não tem herdeiros legais, já está errado, né? O cônjuge é herdeiro legal. O enteado de Maria é herdeiro legal e necessariamente levará a parte da herança. Desculpa que eu usei, só que teve uma troca aqui de versão do Windows e mudou. Mas não, o enteado não é herdeiro legal. O herdeiro necessário, chamamos de herdeiro legal em alguns lugares, é descendente. E enteado não é descendente. Tá? Então, letra B. Alguma dúvida, pessoal? Ô, Oi? Pedro, normalmente as questões sempre falam da comunhão de casamento, né? Nesse caso aqui não cita. Então, quando não cita, se considera sempre a comunhão parcial de bens?
Perfeito, cara. Se não citar nada, se falar são casados, ou muitas vezes eles falam são casados sob regime legal, comunhão parcial de bens. E aí já vê várias questões aí na frente, que isso é super importante, porque aqui foi muito conceitual, né? Só aquecendo um pouco. Mas tem questão mais à frente que é cálculo. Então, assim, a comunhão vai fazer diferença. A meação vai fazer diferença na herança. Então, perfeito, se não falar nada, comunhão parcial. E se falar regime legal de bens, comunhão parcial. Vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre o direito de representação. O que é o direito de representação? Aquela pessoa não é detentora, vamos dizer assim, primariamente daquele direito de herança, mas em virtude de alguma situação que tenha havido, no caso específico, falecimento de alguém, essa pessoa herda representando uma outra pessoa. Isso não é sempre que acontece, tem os casos específicos, que lá nas aulas estão bem detalhadinhos. Então, essa questão cai muito, tá? Qual a alternativa correta aí, pessoal? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês lerem. Vou começar de baixo para cima, senão a gente já mata a questão logo. O direito de representação ocorre apenas na linha reta do parentesco, ou seja, apenas de ascendente representando alguém aqui ou descendente representando alguém aqui, né, o pai ou a mãe? Não, tem umas exceções, especificamente uma de sobrinho, que é na linha colateral, tá? Então tem uma exceção lá que depois eu vou mostrar no Código Civil, que quando o falecido tem irmãos, mais de um irmão, e um desses irmãos já é falecido, se ele tiver sobrinhos, os sobrinhos representam o irmão. Vou mostrar aqui logo para vocês. E eu gosto de mostrar as questões, pessoal, com o Código Civil, porque tem muita coisa que parece decoreba, mas quem tem o costume, não sei se tem advogados aqui, mas tem quem tem o costume de olhar a lei, fica fácil de, de ver essas regrinhas que elas estão bem detalhadas lá nos artigos da sucessão. Ó, tá bem aqui, olha. Ele fala de representação aqui. Depois vale a pena ler esse artigo, tá, pessoal? 829. O que ele fala? A sucessão legítima defere essa seguinte ordem, ou seja, se não tiver nenhum testamento, né, se não tiver nenhuma vontade do falecido, o que acontece? Primeiro os descendentes levam, filhos ou netos, em concorrência com o cônjuge, e aqui ele fala uma exceção, salvo se o cônjuge era casado. E o que ele diz aqui nesse salvo? Basicamente o seguinte: o cônjuge só herda do que ele não meou. Aquela coisa, se meou não tem herança, então do patrimônio que ele meou, ele não herda. A gente vai ver isso nas questões lá na frente. Então, primeiro descendente concorre com o cônjuge. Se não tiver descendente, ascendente concorre com o cônjuge. Então, você vê aqui, se tem descendente, ascendente pela lei não leva, a não ser que tenha um testamento. Se não tem nem descendente nem ascendente, cônjuge leva tudo. Se não tem nenhum desses caras aqui, que são os herdeiros até necessários, os colaterais levam até 100%, se você não tem um testamento. E aí ele fala aqui sobre a representação e diz aqui que na linha dos colaterais, cadê? Os mais próximos excluem mais remotos, que é uma regrinha básica aqui do direito civil, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos, ou seja, os sobrinhos, tá? Então, tudo isso para dizer que essa resposta aqui está errada por isso. No caso de um falecido sem filhos ter apenas mãe viva, o avô paterno representa o pai pré-morto na sucessão. Não. Esse direito de representação, o mais próximo exclui o mais remoto.
Então, se ele tem a mãe viva e o pai não está vivo, o avô não vai representar o pai, porque a mãe viva no primeiro nível já exclui os mais remotos, tá? Em caso de renúncia à herança de um dos filhos do decus, o neto é chamado. Não. Quando uma pessoa renuncia, aquela renúncia vale para toda aquela linha sucessória dele, inclusive os filhos dele. Então, o neto não é chamado aqui. O que está certo é a primeira. Se uma pessoa falece com um filho já falecido, se esse filho tiver um filho, ou seja, o neto dessa pessoa que morreu, esse neto é chamado a representar o pai. Então, ele herda. Então, a resposta certa é A. Tá? Alguma dúvida? Vamos lá. Maria, casada há 10 anos com João, sem pacto, faleceu. Antes do casamento, ele tinha um imóvel de R$ 500.000 e ela nada tinha. Nos últimos 10 anos, juntos, construíram um patrimônio de R$ 1 milhão. Não tiveram filhos. Maria tem pai vivo e mãe já falecida. Ela deixa o testamento direcionando 100% dos recursos para uma instituição de caridade. Qual será a quantia recebida por essa instituição? Vamos lá, pessoal. 2 minutinhos. E aí, pessoal? Alguém se arrisca? Professor, ela é casada, pelo fato dela ser casada sem pacto nupcial, ela acaba tendo, então, um pacto de comunhão, né? Que a gente falou na primeira Perfeito. questão. Então, Perfeito. por ter meação, instituição nada receberá. Vamos Mas tem lá. a Testamento é questão da cancelado, legítima certo? também, não tem, Pedro? Não, olha só. Excelente ponderação. Lembra quando eu falei, quando a lei, a questão fala regime legal é comunhão parcial, não fala nada é comunhão parcial. Outra forma de falar isso é sem pacto. Sem pacto quer dizer o quê? Regime legal. Então, perfeito, é comunhão parcial. O que que acontece aqui, ó, pessoal? Vou dar um zoom aqui. A historinha te contou o seguinte, né? E aí, quando forem fazer as questões, sempre tenta ir fazendo assim, olha, patrimônio comum de cada um, perdão, patrimônio particular de cada um, patrimônio comum quando houver, para a gente conseguir fazer a questão. Então, ó, o que que aconteceu? João tinha particular 500 mil, Maria e João em comum tinham 1 milhão, certo? Não tem filhos. O que que ela quer dizer? Não tem descendentes. Tem pai vivo e mãe já falecida. Então, pela regrinha que a gente viu, o ascendente concorre com o cônjuge, com o João. Ela deixou 100% dos recursos para uma instituição de caridade. Qual é a primeira coisa que a questão já quer pegar aqui para você? Ela não pode deixar 100% dos recursos dela para caridade, porque ela tem cônjuge e tem um ascendente, são herdeiros necessários. Então, esse testamento ele é nulo, perdão, ele é anulável numa parte dele. Ou seja, o que exceder o que ela pode fazer, o testamento não vai valer. Mas o testamento vale até o limite que ela poderia fazer. Então, o que que acontece quando ela falecer? Primeira coisa é que você vai fazer a meação dos bens comuns, certo? João vai levar o quê? João vai levar metade do patrimônio comum, certo? 500 mil. Opa, peraí, pessoal, estou botando aqui. Aí ele vai levar isso dividido por 2. Meu teclado aqui tá com... Ai, ai, ai. Beleza, ele levou 500 mil. Quanto que sobrou da herança de Maria? 500 mil.
Quem são os herdeiros dessa herança? O João, ele não vai herdar do que ele meou, certo? Então você tem, na verdade, o ascendente dela. Só que o que, que vai acontecer? O ascendente dela, ele levaria tudo, porque o João não herda o resto. Só que nesse caso, ela deixou um testamento, deixando 100% dos recursos dela para a instituição. Qual o máximo que ela pode deixar para a instituição? Metade do patrimônio particular dela. Então, a instituição só vai receber 250 mil reais, que é metade do que ela poderia destinar para o testamento. Fez sentido? Professor, Oi. é, então, no caso aqui, ó, ela meou, beleza, o João levou 500 mil, sobrou 500 mil reais, certo? Eu só não entendi por que que ficou 250 mil para a instituição. É nessa parte que ficou confuso. Beleza. Pelo seguinte, sobrou 500 mil no patrimônio dela, desses 500 mil, o João só herdaria se não tivesse nem descendente nem ascendente. Ó, vamos lembrar aqui a regrinha. Como é que se dá a sucessão? Primeiro, se tiver descendente com cônjuge. Aqui não tinha descendente. Então, como é que se dá a sucessão? Ascendente em concorrência com cônjuge. Então, cônjuge levou metade da minha ação, sobrou herança. Quanto que o cônjuge, perdão, quanto que os herdeiros dela, que aqui pela lei seriam cônjuge e ascendente, levariam? Levariam os 500 mil. Cadê a questão? Perdão. 500 mil que sobrou, certo? Da minha ação. Só que ela deixou um testamento, deixando 100% do patrimônio dela para uma instituição de caridade. Só que ela não pode deixar 100%, porque ela tem herdeiros necessários. Então, o que ela pode deixar é metade do que seria a herança dela, que é 250. Então, no caso, o pai leva 250 e a instituição leva 250 nesse caso, é isso? Nesse caso aqui, cara, é até um pouco mais complexo, porque nesse inciso, ele não faz a ressalva aqui, que tem aqui. Então, tem linha, já tem decisões que o cônjuge herda também, nesse caso. Então, vamos. Aqui, o cônjuge levaria, ficaria 250 para a instituição de caridade, os outros 250 ficaria entre o cônjuge e o ascendente. Então, o cônjuge leva o patrimônio dele, que é a minha ação, ele leva o patrimônio comum. Porque pensa o seguinte: o patrimônio comum é dele, né? É como se fosse já dos dois. Então, ele pegou metade que já era dele, não é herança, isso é um patrimônio dele. Da outra metade, ele levaria em concorrência com o ascendente. Só que, nesse caso, metade foi para a instituição por um testamento. A Beleza, obrigado. regrinha de que ele não herda quando tem que ele só herda quando tem bem particular, é só quando tem o descendente, olha só. Salvo ser casado na comunhão universal, quem não tem particular, ou no regime da comunhão parcial, se o autor não tiver deixado bens particulares. Em outras palavras, o que ele quer dizer aqui é do que ele meu, ele não herda. Só que nesse caso aqui ele não tinha descendente, então essa regrinha não vai valer. Fez sentido, pessoal? Deixa eu falar qualquer coisa, hein? Caetano tem 4 filhos, todos do matrimônio com sua esposa Laura, com regime de separação de bens. Ao falecer, deixa 1,5 milhão de reais para a esposa e 4 filhos dividindo. Quanto cada filho leva do patrimônio? Vamos lá, pessoal, 2 minutinhos aí. Duzentos e oitenta e um.
Boa, deixa eu ver aqui que eu tô resolvendo aqui também. Perfeito. Todo mundo foi, pessoal? Essa tem uma pegadinha, que é a clássica também. Ó, vamos lá. O Caetano tinha de bem particular 1.500, né? A gente não teve meação, porque não tem patrimônio comum. Então, qual é a herança? 1.500, certo? Quanto que Laura vai levar disso? Ou seja, se não tem meação, tudo que ele deixou, que é 1,5 milhão, é herança. Numa análise mais rápida, a gente poderia falar, poxa, vai levar 1/5 cada um, né? Só que olha a regrinha que tem aqui, ó. Em concorrência com os descendentes, artigo 1829, inciso 1, caberá ao cônjuge que é igual aos do que sucederem por cabeça, não podendo a sua cota ser inferior à quarta parte da herança, se for ascendente dos herdeiros com quem concorrer. O que diz esse artigo? Diz que se o cônjuge que sobreviveu, no caso Laura, for também pai dos outros herdeiros, são os descendentes, ou seja, se forem filhos comuns todos, ela tem no mínimo 1/4 garantido. Então, quanto que fica para ela? 1/4 de 1.500. Quanto que ficam para os filhos? A diferença disso, 1.500 menos 375 por 4. 281, 250. Fechado, pessoal? 5. Alberto não tem filhos e seus pais já morreram, tendo como parentes vivos apenas 2 irmãos. Carlos Alberto consulta um profissional CFP buscando aconselhamento para deixar todo o seu patrimônio para um amigo de infância. A informação correta que esse profissional deve passar é: Alberto não pode afastar seus irmãos da sucessão, salvo por indignidade. Essa questão está o quê, pessoal? Essa alternativa. Quem são os herdeiros Não, tá necessários? errado. Ascendente, perfeito. Descendentes e cônjuge. Irmão não é herdeiro necessário, então ele pode afastar sim. Alberto pode direcionar para seu amigo de infância apenas 50%? Não, Não. porque ele não tem herdeiros necessários, ele pode direcionar até 100%. Caso Alberto tivesse um filho, poderia direcionar até 50% do seu patrimônio? Sim, né? Um Correto. filho seria herdeiro necessário. Se ele tivesse herdeiro necessário, ele poderia direcionar só metade do patrimônio. E Alberto pode direcionar 100% para o seu amigo, salvo se algum dos irmãos reclamar. Não, o irmão não tem nada a reclamar aqui. Então, a letra certa é C. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida? Alguém falar alguma coisa? Perdão. Professor, nesse caso, no contexto da questão, tá? Claro. A pergunta em si fala sobre ele poder fazer a doação de 100%. Mas ele não tem filhos. Então, assim, essa questão do C, de citar que ele tem filho, ela tá certa. Mas não é o questionamento da questão. Eu acho que a D faz mais sentido para a pergunta, não é? Porque ele fala assim, ele consulta perguntando se ele pode deixar 100% para o amigo. Ele pode, porque os irmãos não podem contestar. Aí a questão C ela é uma hipótese, se ele tivesse um filho, mas ele não tem. Então, É, não fica aí fora do contexto. concordo. Mas é uma questão que já caiu acima, você tem toda a razão. Porque a consultoria é para obter a resposta da D. E a C é só uma hipótese, ela também está certa, mas ela é uma hipótese que não existe. Então, no caso de consultoria, A, ela não a estaria em D questão, né? porque a D aqui está muito errada, nesse finalzinho que torna ela. Eu concordo com o seu raciocínio, ou seja, eu estou dando uma resposta para o cliente Sim, sim, condicional, né? E não é o que ele perguntou, ele quer saber que pode dar 100%, ele quer saber isso aqui. Eu estou falando, perfeito. olha, se você tivesse um filho, você poderia dar 50%.
É porque aqui está muito errado, né? Aqui quer dizer o seguinte: os irmãos não podem reclamar judicialmente de nada, porque eles não são necessários. Então isso invalida tudo aqui, né? Mas eu tô com você, é estranho, né? É estranho, sim. Eu não falo o que que é, eu falo, olha, se fosse assim, seria assado. Mas às vezes, cara, a gente tem que trabalhar com o que a prova dá. É, Não, não, tranquilo, professor. É só até essa questão no final, realmente aí. Se ela tivesse até a vírgula ali, ela estava perfeita, né? Isso, Aí vem ali uma é isso. pegadinha, vamos colocar assim. Mas é que Mas essa às C também vezes, ela foge do contexto, né? Então, total, não, tô com você. E às vezes ele faz para confundir mesmo. O cara lê rápido aqui, 100% é isso mesmo, pode ir, vai, um. Não, isso aqui invalidou tudo. Eu tô com você. É uma condicional que não é o que o cliente perguntou, né? João foi casado com Ana até 2006 em regime de comunhão parcial de bens. Durante o matrimônio, acumulou R$ 1 milhão. Após o divórcio, em 2006 e até 10, não esteve em relacionamento com ninguém. Em 10, iniciou união estável com Laura, que perdurou até 20. Quando João faleceu, sabendo que João e Laura tiveram 2 filhos, um biológico e outro adotado, e que eles acumularam 400 mil durante a geração, qual será o total de recursos que Laura receberá? Vamos lá, pessoal, 5 minutinhos. Vou resolver aqui também enquanto isso. Trezentos e sessenta e sete. Perfeito. Perfeito. Todo mundo foi? Querem mais um minutinho? Vamos lá, pessoal. O que aconteceu nessa historinha toda? João e Ana, juntos, construíram 1 milhão. Comunhão parcial de bens. Vamos pressupor que tudo foi comum, né? Ele não falou acumulou por herança, ele não falou recebeu, acumulou. Então, comum. Então, com Ana tinha 1 milhão, pós Ana 500. Como é que ele entrou na relação com Laura? Ele entrou com 500 dele particular e a questão te contou que eles tiveram 400 comum, certo? O que que acontece? João faleceu. O que que acontece quando ele faleceu? Primeiro você tem a ameação, né? Então, do comum, Laura levou 200 mil, certo? Quantos filhos ele tinha? Eles tiveram juntos 2 filhos, biológico e adotado. Aí outra questão que às vezes pode tentar te pegar. Deve ter uma alternativa aqui, eu nunca fiz a conta, mas como se só um dos filhos fosse herdeiro. Não, filho adotado também é herdeiro. Então, herança. Cada um leva 1/3, né? Ou seja, do que sobrou, que foi a herança, cada um leva 1/3. Só que a Laura recebeu esse 1/3 mais a ameação, 366. Certo, pessoal? Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Eu vi uma questão em outro lugar que falava assim, ó, se no caso o João tivesse um filho com a Ana, era Ana? Não, era Sim. com Ana. Se ele tivesse um filho com a Ana, né? Aí, no caso, ele os seriam os irmãos unilateral, né? Tem diferença na participação da herança daí, né? Cara, vamos lá. Aqui ele é filho. Ele é filho do João. Ele é herdeiro que nem os outros filhos. O que talvez você tenha visto é o irmão bilateral. Nessa herança que é com a Laura dos 200 mil que Aham. ia dividir entre os três da mesma forma? Herança, sim.
Esses 500 mil que é particular. Ele é filho. Não, o parte da meação dele. O saldo da minha ação, Isso. sim, é patrimônio dele, João, particular. Daí seria dividido simplesmente em 3. Isso. Ah, tá. O que acontece que você está falando provavelmente é isso aqui, ó. Eu vi algum lugar que tinha lá que quando era irmão bilateral recebia em dobro. Não, isso aí, exatamente, mas você está falando daqui, ó, colaterais, quer ver? Na linha descendente. É quando um irmão herda do outro, só que o irmão bilateral leva o dobro do irmão no lateral. Ó, Ah, em caso de irmão. concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos Ah, isso. unilaterais, cada um destes, unilateral, herdará metade do que daqueles bilaterais. Então, Ah, em caso de irmãos apenas. exatamente. Tá. O racional aqui, mas a sua pergunta foi muito boa, porque você pode pensar assim, pô, em tese, aqueles dois filhos da Laura, eles têm mais direito na parte da ameação do pai, que era no período com a mãe, do que o filho da O outro. Ana, né? Isso. Só que quando você olha o patrimônio comum, na verdade, você olha da seguinte forma: o patrimônio comum é dos dois. Em outras palavras, metade é de cada um. Essa metade que ficou com o pai não tem nada a ver mais com a Ana, perdão, com a Laura. É do pai. Então entra no bolo da herança dele, como se fosse patrimônio Entendi. particular. Então, nesse caso que você falou, o filho, o quarto filho, entraria aqui, ó. Seria herança por 4. Aí seria 325, Uhum. tá? Mas a pergunta é boa porque acho que não tem nenhuma questão dessa dos irmãos e pode cair. Esse caso, então, que você falou, só para a gente ilustrar, ó, não tinha descendente, não tinha ascendente, não tinha cônjuge, chegou aqui. Quem está concorrendo são irmãos. Pô, mas o cara morreu, aí tinha um irmão de pai e mãe, vivo, irmão do mesmo pai e da mesma mãe. E tinha um outro irmão que era só do pai. São os únicos herdeiros dele colaterais vivos. Um irmão só de pai e um irmão de pai e de mãe. Nesse caso, o irmão de pai e de mãe leva o dobro do irmão só de pai. Beleza. Bom ponto, obrigado. Adamastor casou-se aos 83 anos de idade com Sofia. Ele tem 3 filhos e 2 netos. Ao longo do matrimônio, sua fortuna manteve-se idêntica. No caso do falecimento, como ficaria a sucessão? Vamos direto aqui, que é conceitual, não tem que fazer conta. 83 anos, pessoal. O que acontece com esse caso aqui? Ele é Separação casado, obrigatória. separação obrigatória. Em tese, ele não herda. Então, se a pergunta te trouxe isso, ele não herda, tá? Separação obrigatória de bens. Ó, como é que é a sucessão? Descendente, salvo se casado, ou no da separação obrigatória. Tem construção jurisprudencial, o STF já falou que herda o que comunhou, o que eles adquiriram, né, onerosamente na constância. Aí você pode afastar essa súmula do STF via testamento. Então, assim, tem muita construção doutrinária. Para fins da lei, de prova, ela não herda, tá? A gente começar aqui a pensar em jurisprudência, em decisão judicial, é complicado. Então, vamos ficar com a separação obrigatória, não herda, tá? Ronaldo e Luísa são casados pelo regime legal. Leia-se comunhão parcial e têm 2 filhos. Juntos construíram um patrimônio de 500 mil. Nesse caso, se o Ronaldo vier a falecer, qual será a parcela de recursos que Luísa receberá a título de herança? 0. Boa. Boa. Perfeito. Já pegaram, mas só para mostrar, né? Esse é exatamente esse caso aqui, ó. Como é que se defere a sucessão? Descendentes são os filhos em concorrência com o cônjuge, salvo se
no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares. Logo, ele não herda, nesse caso, porque todo patrimônio foi comum, ele é meu. Em ocorrência de um assassinato ao patriarca da família, por parte de um dos herdeiros necessários, como fica o benefício desse herdeiro na distribuição patrimonial do patriarca? Recebe normalmente? Não, né? É o cúmulo. Retirada por deserdação? Bom, você só deserda se você está vivo, né? Se você morreu, você não pode nem deserdar mais. Retirada por exclusão ou renúncia? Esse é um dos casos Exclusão. clássicos do quê, pessoal? Exclusão. Vamos ver aqui, ó, 1814. São excluídos da sucessão os herdeiros que forem autores, coautores de homicídio ou tentativa de homicídio, de cuja sucessão ser tratado, o próprio cônjuge tentou matar o companheiro ou cônjuge, matar madrasto ou padrasto também vai ser deserdado. E outros casos aqui, ó, acusado caluniosamente juízo e tudo mais. Então isso é exclusão, pessoal. Essa é boa, vamos lá. Continha. José era casado em comunhão parcial de bens com Teresa. No decorrer de 30 anos de casados, tiveram 2 filhos. Teresa já tinha um filho do primeiro casamento. E o patrimônio acumulado nesses 30 anos foi de 5 milhões. E José possuía 1 milhão particular, referente a um óbvio de queda do matrimônio. Já bota aí em cima na prova, P, particular. José falecendo, como fica a divisão? Um minutinho aí, pessoal. Seguindo, pessoal. Letra A. Perfeito. Quando forem fazer as questões, sempre faz a classificação dos ativos, dos bens, né? Comum ou particular. Morreu. Primeira coisa, meação. O que era comum deles? 5 milhões. Cara, então vamos fazer a Teresa primeiro. Teresa levou de meação 5 milhões por 2. Legal. 2.500. E de herança? Ela tem herança nesse caso? No caso anterior não tinha herança por quê? Só tinha bem comum. Lembra? Essa aqui. Nessa aqui não. Tem bem particular. Então o que acontece? Ela leva o bem particular. Quanto que ela leva? Ó, não tem mais de 4 filhos, não tem aquela regrinha, ela leva 1/3. Então, ela levou 1/3 de 1 milhão. Ela levou junto com a meação mais a herança, 2.833. Quanto cada filho leva? Ué, sobrou 2.500 da meação, certo? Desse saldo, a Teresa não leva. Então, cada filho, esse aqui é um filho, cada filho leva o quê? Metade do saldo da meação, né? Que é a parte do pai da meação, que a Teresa não herda mais 1/3 da herança particular. Então, cada filho leva um 583. Perfeito, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida? Vamos lá. Sobre holding familiar, considere o seguinte. Para imóveis de aluguel, do ponto de vista fiscal, é mais vantajoso mantê-los na holding do que na pessoa física. Na sucessão, indiferente dos bens estarem na pessoa física ou na holding, toda a tributação se dá a valor de mercado.
e com detalhamento individualizado dos bens. No âmbito fiscal, é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. O que está correto aí, pessoal? Apenas a um, né? Boa. Então, cara, aluguel na holding é um caso clássico, né, de valer mais a pena, porque a tributação na física é 27,5% e na holding, optante por lucro presumido, cai para algo em torno de 14,5%. Então, aluguel vale mais a pena na holding. Por que a 2 está errada? Alguém se arrisca? Detalhamento individualizado. Perfeito. Porque muita gente confunde e acha que o erro está aqui, está valor de mercado dos bens. Agora está na moda, né, cara? Eu trabalho com isso, então o Instagram toda hora aparece advogado vendendo holding como solução de todos os problemas, até evitar a ITCMD diz que evita. Então, na verdade, as leis dos estados falam o seguinte: o ITCMD é o valor de mercado do bem. Se é uma empresa, é o PL dela, que é o mais próximo ali do que representaria um valor de mercado, né? E aí tem vários mecanismos de você tentar esvaziar esse PL, mas, a rigor, toda a sucessão se dá, perdão, para fins de TCMD pelo valor de mercado. A diferença que está errado mesmo aqui é isso, com detalhamento individualizado de cada bem, porque na holding você tem 10 imóveis e a pessoa falece sem holding, você tem 10 bens inventariados. Se você passa os 10 imóveis para uma holding e a pessoa morre, você tem um inventário de um bem, que é a cota da holding, tá? Sim. No âmbito fiscal, é mais vantajoso ter ativos financeiros na holding do que na pessoa física. Muito pelo contrário, na pessoa jurídica, a tributação de receita financeira é de 34%, enquanto que na física é de 15% a 22,5% na regra, né? Podendo ser até zero nos produtos incentivados. Então, apenas um. Pessoal, desculpa, agora que eu estou vendo as perguntas. Ah, boa, vocês estão respondendo aqui, perdão. Ótimo. Vou ver aqui agora. Desculpa, não tinha visto aqui. Alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês também estão sendo impactados disso agora? Instagram, Facebook? Deve ter já uns 15 que aparecem para mim, cara. Entre Eu não sei advogados se é e porque eu contadores. estava estudando essa matéria essa semana passada, que o que apareceu de propaganda de holding no Instagram foi brincadeira, hein? Cara, é demais. Você vê cada criatividade ali que você fica até assustado, cara. Peguei cada caso aqui de cliente nosso, cara, que vinha com umas propostas de advogados, contadoras, né? Então, muito cuidado. Tem pessoas muito boas fazendo, mas tem cada artista também que é incrível. E aí ele cobra um patrimônio do todo, né? Já vi, bom, esse caso aqui, ó, tá até na pergunta do CFP, né? Teve um caso que apareceu para mim que o contador sugeriu a holding botar todo o patrimônio da pessoa, bem particular, casa de campo, casa de praia, fazenda, hospital, empresa de esterilização, ou seja, empresas que dão risco, né? Que podem ter. E dinheiro numa holding. E ele ia cobrar um percentual de tudo. A grande mágica ali era facilitar a sucessão. Então, ele estimou que a sucessão seria 20%, que eu falei, pô, tá caro aí nesse estado, 20%, né? 8 de imposto mais 12 de custos, que eu realmente fiquei surpreso com os custos que ele estimou. E ele, em vez de 20%, eu te cobro X%, entendeu? Então é assim que eles costumam precificar o trabalho, e aí coloca tudo, engorda a holding para aumentar o volume e aumentar o percentual. E até dinheiro passando de 0,15 para 34. Então tem que tomar muito cuidado com essas soluções mágicas. Senhor João, viúvo, tem 2 filhos, Pedro e Manuel. Pedro, já falecido, deixou 2 netos para o João. Manuel, que está pensando em renunciar à herança, tem um filho, fruto do casamento com o universal com Sandra. Como seria a sucessão caso João venha a falecer? Um minuto, pessoal. E essa pergunta
é clássica, porque ele te dá um monte de informação que é útil e outras que não são nem um pouco úteis, é só para confundir. Então, É a letra B? perfeito. Vamos lendo aqui para a gente mostrar as pegadinhas, que essa pergunta é bem a cara da prova. Viúvo, legal. Quer dizer que ele não vai ter outro herdeiro além dos filhos, né? Pedro, já falecido, deixou 2 netos. O que isso quer dizer, pessoal? Caso clássico de representação. Descendentes representam o pai pré-falecido. Então, os 2 netos vão herdar. Quanto que eles herdam? Eles herdam a parcela que era do pai. Então, se o pai tinha 50% e ele tem 2 filhos, os filhos herdam cada um 25%. Então, já acertamos por conta disso. Mas aqui poderia ser talvez isso aqui. Por que que não é essa opção e essa aqui? Manuel, que está pensando em renunciar à herança, tem um fruto filho do casamento de comunhão universal com Sandro. Ele está pensando em renunciar, mas ele não renunciou. A renúncia é algo extremamente formal. Então tem que ser expresso, tem que ser formal. Pode ser algo contestável, né? Então, se ele não renunciou nada, ele leva os 50% dele. Tá bom? Cláudio é casado Uma com vez, Glaucia. Oi. uma vez renunciado, não pode voltar atrás. É isso aí. Tá. E ele carrega o filho dele. Então, se ele tivesse renunciado, ele renuncia toda aquela linha dele, tá? Então, por Aí exemplo, 100% da herança ficaria para os filhos de Pedro. perfeito. Aí, Professor, brincando com essa questão, com os conceitos, são muito bons que vocês estão trazendo. Imagina que professor, ele renunciou o filho dele, fruto do casamento com comunhão, que isso aqui que é uma informação totalmente irrelevante. A comunhão do bem, comunhão do regime dele, o regime, perdão, do patrimônio dele com a Sandra é irrelevante, só para confundir. Mas se ele tivesse anunciado, esse filho teria direito? Não. Porque a renúncia carrega toda a linha. Tá bom? Cláudia é casada com Lauro desde 2001, está separada de fato desde 2006. A partir de 2010, viveu união estável com Sandra. Dessa união estável nasceu o único filho de Cláudio. Como se daria a sucessão de Cláudio nessa situação? Vamos lá. Cláudio é casado com Laura, separado de fato desde 2006. A partir de 10, união estável com Sandra. Eles têm um filho, que é o único filho dele. Vamos lá, pessoal. um e a 2. Laura tem direito à meação? Depende do regime. Se ele não te fala nada na questão, isso levem para a prova. Não briga com a prova. Se não falou nada, regime legal, comunhão parcial. Então, estou de acordo. Ela tem direito à meação. Nos anos que elas estiveram juntos, né? 2001 ou 2006. Sandra tem direito à meação durante a união estável? Sim. Mesma coisa.
Ele não te falou que a união estável com Sandra, compacto de separação, né? Então, sim, vai ter ameação dos bens comuns. Regime legal. 3. Retirada da ameação. A herança dos bens comuns fica para o filho. E a herança dos bens particulares é dividida entre esposa, companheiro e filhos em partes iguais? Qual é o erro aí, pessoal? O erro aí é que não, Essa é a companheira. você não pode ter duas pessoas herdando na qualidade de cônjuge ou companheiro, né? Casos A de esposa família. não herda mais aqui. A esposa já está separada de fato. Aqui ela deixou de ser herdeira necessária. O herdeiro necessário dele agora é a companheira. Então, 1 e 2. Aqui, pessoal, tem muita questão. Ah, mas como é que prova? Isso aqui é processo judicial, vai ter que provar que estava separado, ela vai querer ser herdeira. Isso aí são esses casos aí que você vê no STJ. Então, mas bem assim, para a prova, de novo, a gente não pode brigar com a prova, né? Para a prova, ele separou dela em 6. E se a prova te falou que viveu em união estável, viveu em união estável. Então, estava em união estável com ela. Quer dizer que ele já podia estar em união estável, né? Um casado não pode estar em união estável, mas se ele estava separado de fato, sim. Sidney faleceu recentemente, vítima de um infarto, deixando esposa e 2 filhos na casa dos 20 anos, ambos solteiros. O patrimônio constituído por ele é estimado em 15 milhões, correspondente a um apartamento, que é a residência da família, uma casa de campo, uma casa na praia e 100 mil em um fundo de investimento. Com base na situação apresentada, além das questões tributárias, que outra necessidade imediata ele tem que considerar aí, pessoal? E aí, pessoal, o que ele tem que considerar aí? Necessidade de liquidez da família. Perfeito. Perfeito, cara. Ele tem 15 milhões de patrimônio, praticamente só 100 mil líquido, né? Você nem sabe qual é a liquidez disso aqui, vamos supor que seja líquido. Então, pô, pagar IPTU, pagar condomínio, pagar advogado, pagar ITCMD, ele vai acabar tendo que vender patrimônio aí para a família, né? Nada em um seguro ou uma previdência. É isso aí. Aí entra o seguro, a previdência. Perfeito. Perfeito. A Professor, dá para respeito, voltar na 13? claro. 13? A 13. Nesse caso aí, professor, é o seguinte: Cláudia é casado com a Laura desde 2001 e está separado de fato desde 2006, né? Isso. No caso dele morrer, você coloca assim: a Laura tem direito à ameação durante os anos que viveram. No caso, quando ele fez a separação em 2006, os bens dele já foram feitos ajustes de separação naquele momento, provavelmente, né? Sim. Então, quando ele vem a falecer em 2010, essa 1 ela já não faz mais sentido, assim, ela já não estaria, porque já teve a ameação, né? Já foi feita a separação dela, não foi isso? Concordo. Talvez se tivesse escrito aqui, né, ó, TV, né? Talvez resolva, né? Ou seja, lá em 2006 ela teve a ameação dela, é isso que você quer dizer. Isso, porque quando ele teve a separação de fato, o patrimônio dele já foi judicialmente dividido naquele momento. A partir dali, ela não participa mais de nenhuma situação do patrimônio dele. A Laura, sim, porque aí ela tem a comunhão estável. Então, ela é meia dele e o filho é o outro herdeiro, né? Ficaria por essa situação apenas, né?
Você tem um ponto, funcionaria melhor a questão, só que não necessariamente isso aconteceu, né? É, tem casos práticos aqui que você vê na justiça, cara, que tudo isso se embola, tá? E aí vai todo mundo pro pau, todo mundo quer ser herdeiro quando a pessoa morre. Então você vai ter que ter uma comprovação de quem estava com quem até qual ano. Então você pode ter uma separação de fato aqui sem um divórcio formal, sem uma partilha. Você pode, tá? E aí, quando o cara morreu lá, aí sim, pararam para ver tudo, aí conseguiram comprovar, não, desde que você não estava mais com ela, já estava morando em outra casa. Isso é questão probatória. Então, aqui, Professor, se não me engano, tem uma regra que diz que após a separação de fato, o cônjuge perde o direito após 2 anos. Que não houve a separação de direito, então não houve meação. Mas lá no conteúdo a gente viu isso lá, que após Tá no dois material. anos, se tiver é, separado do fato, né? Se tiver separado só de não estar mais morando junto, acabou o é, casamento, mas continua no papel, após 2 anos perde o direito. é, é isso mesmo. Agora, imagina se ele entrou numa comunhão, numa união estável antes dos 2 anos. É questão probatória. Você vai ter que provar perante o juiz que antes desses 2 anos você já estava com outra pessoa. Na verdade, quem está provando é a pessoa que estava junto com ele, né? Ou com ela. Então, assim, você tem essa regrinha para colocar ali um ponto final na história. Mas isso não é na pedra. Você pode ter uma relação antes desses 2 anos. Isso tudo é questão probatória. Isso tudo vai para o judiciário. Por isso que para a prova, a gente não pode brigar com a questão. Eu concordo que isso aí, acho que aqui, por exemplo, se a questão, ao invés de tem direito, estivesse teve direito, acho que ficaria melhor. Mas vamos deixar tem direito, que é como essa questão veio. Vamos supor que isso aqui está errado. Então essa está errada, essa está errada, essa está errada e essa aqui estaria certa, né? Só que essa aqui está muito errada, né? Então você, na verdade, não tem opção. Então, assim, eu concordo que ficaria melhor assim, teve. Mas veja assim, vamos ver como é que ficaria a questão para gente. E, cara, nesse caso aqui, a questão está querendo que a gente leia isso, tá? Que tem ameação aqui. Apesar de realmente passou muito tempo, né? Sem o divórcio, enfim, sem a partilha. Eu acho que Mas nesse aí caso, eu até concordo com, acho que alguém comentou, a questão é o fato e o direito, né? Aí o ponto seria, acho que bem essa questão, a gente está falando de fato, mas não falou de direito. Então, até o meu questionamento, acho que na hora que ele colocou, realmente acaba pegando o fato de separação de direitos dos patrimônios. não, perfeito, cara. E é realmente nebuloso isso aqui. Então, gera dúvida. É aquela coisa, tenta trabalhar com o que a prova te dá, tentando ver o que faz sentido ali na hora. Mas realmente, acho que aqui para ficar, vou mudar. Teve direito à ameação, para não ter esse tipo de interpretação, porque realmente é bem legítimo questionamento. Podemos ir? Sidney faleceu recentemente, vítima de um infarto, deixando esposa e 2 filhos na casa de 20 anos, ambos solteiros. Ah, não, perdão, já fomos. Liquidez. Respeito da comunhão universal de bens. É correto afirmar que comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores, com exceção daqueles adquiridos por herança, doação e legado? Errado. Errado. Entra até isso aqui, né? É um regime bem forte. Entra tudo. Até que você recebe dos seus pais, enfim. Comunicam-se todos os bens anteriores e posteriores ao casamento, inclusive adquiridos por doação, herança ou legado, excetuando-se apenas os adquiridos com cláusula de incomunicabilidade. Correto. Correto. Perfeito. Vamos ver por que as outras estão erradas. Comunicam-se todos os bens adquiridos na constância do casamento, inclusive adquiridos por doação, herança ou legado,
excetuando-se os bens anteriores ao casamento. Tá errado aí. E a crise de poder com clausos de incomunicabilidade. E última, comunicam-se os bens adquiridos na constância do casamento, inclusive os adquiridos por herança, excetuados os adquiridos por doação, também está errado. Então, letra B de bola. Vou tentar matar hoje aqui, pessoal. Vamos lá. Chega ao seu escritório um cliente que está se divorciando da esposa e deseja lhe contratar para cuidar da divisão de bens. Ele lhe informa que o casamento havia sido oficializado na comunhão parcial. Qual a alternativa correta? A. O terreno litoral que o marido havia adquirido por herança durante o casamento comunica-se com a esposa e ela tem meação? Não. Não, porque é comunhão parcial. O veículo adquirido pelo marido durante o casamento em função de doação de seu melhor amigo comunica-se? Não. Não. As rendas de caráter salarial não ensejam direito à meação? As rendas. Vamos pular. A gente volta nela. O apartamento que o marido havia adquirido por herança durante o casamento foi vendido e os recursos obtidos foram investidos em um fundo multimercado. Esse fundo não se comunica com a esposa e, portanto, ela não tem direito à meação. Correto. Correto. Qual é a regrinha desse D? Subrogação, né? Então, Isso. você tem um bem particular, você vende, compra outro. Esse Aos outro, rendimentos do fundo ela teria direito. perfeito. Mesma coisa um aluguel, né? O imóvel doado, ele não comunica, mas você bota o imóvel para alugar, o aluguel é um fruto de rendimento. As rendas de caráter salarial não exigem direito a isso. Você quer falar do salário dele? É isso. Ah, tá. E aí, por que eu falei vamos falar depois? Comunhão parcial. Regime da comunhão parcial comunica os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com exceções do artigo seguinte. Excluem-se da comunhão proventos de trabalho pessoal. Tá? Então, em tese, está excluído. Só que aí, isso é a lei. Você tem muita construção na jurisprudência, no judiciário, que mitiga isso. Tem vários casos em que parcelas, né, do que a pessoa recebeu como salário, e aí discute o que é salário, o que é participação em lucro, o que é não sei o que, se entra ou não entra. Tem aqueles casos clássicos de mercado financeiro, que o salário é baixo, o bônus que é grande. Então, assim, não dá para a gente tentar pensar na jurisprudência, como eu falei naquele outro caso, da separação obrigatória, mas para a prova, provento salarial é particular, tá? Qualquer coisa que cai diferente disso é altamente questionável, porque aí você já entra numa seara de jurisprudência. É para a prova do AB, não deveria ser para a prova do CFP. Beleza? Quando que é obrigatório o regime da separação total de bens? Um e dois. É isso? Ó, no bem que esteja em desacordo em relação à escolha do regime de bens. É obrigatório que ele se case no regime da separação? Não tem essa obrigação, né? Maior de 70 anos, sim. No bens que tenham relação de tutela entre si. Eu vou mostrar para vocês exatamente aqui, ó.
Vamos lá, pessoal. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas, vamos ver quais são, da pessoa maior de 70 anos e de todos que dependerem de suprimento judicial para casar. Isso aqui são os casos de, se não me engano, 16 anos. Você pode casar com suprimento judicial. Aí, não devem e não podem casar. Não devem casar. Não devem casar. Causas suspensivas. Lembra o que ele falou lá, ó, 1641. Ele fala assim: esse regime é obrigatório para quem? Para quem observa as causas suspensivas. Quais são as causas suspensivas? É um artigo assim: não devem casar. O viúvo ou a viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não fizer inventário dos bens do casal. O viúvo, babá. O tutor ou curador e seus descendentes, ascendentes, irmãos, cunhados, sobrinhos, com a pessoa tutelada ou curatelada, enquanto não cessar a tutela ou curatela. Então, nesse caso aqui, 2 e 3. Tá? Perfeito, pessoal? Vamos Ô, lá. professor, Oi. rapidinho. Só para Claro, fixar aqui, porque eu tinha claro. entendido que isso era até caso de deserdação, não é? Não devem casar. Não podem casar. Não podem, peraí. Não podem, aqui, ó. Não podem casar. Isso aqui é proibido. Ascendente com descendente, afins em linha reta, adotante com quem foi cônjuge do adotado, irmão no lateral, bilateral, adotado com filho do adotante. Isso aqui não pode. A lei fala, não pode, é impedido. Esse aqui é o seguinte, olha, não deve, mas se casar, separação obrigatória, Ah, tá. tá? Deixa eu ver se no caso de deserdação. Ó, quando que a pessoa pode deserdar? Além dos casos do 184. Ofensa física, injúria grave, relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto, isso aqui é no caso, os pais poderem deserdar os filhos, se ele tiver relação ilícita com o madrasto ou padrasto, ou seja, o marido ou esposa desse cara aqui. Como é que os filhos podem deserdar os pais? Mesma coisa se os pais tiverem relação com a mulher ou companheiro do filho, ou com o marido da filha, né? Hoje em dia isso aqui leia-se, enfim, como companheiro ou companheira de filho ou de filha. Então, assim, você tem toda a razão. Agora vamos voltar para o 184 para a gente ver. Parece que eu não lembrava desse caso. Mas é o que eu te falo, o Código Civil nos responde tudo. Coautor de crime, calúnia, inibir ou obstar o autor da herança, dispor livremente. Então, é ali mesmo que está. Então, você tem razão. Quando ocorre isso, você vê que não casou, né? Porque ele não pode casar, né? Ele só teve uma relação. Ou seja, a simples relação, não precisa casar, já é motivo para deserdar. Inclusive porque ele não pode casar, né? Não podem casar. Ele é um parente afim, né? Então, bom ponto que você trouxe. Não precisa nem casar para deserdar, não. Basta ter relação. Beleza? 18. Um casal manteve união estável por 20 anos. Durante esse tempo tiveram juntos 5 filhos e 6 netos. Juntos construíram 5 milhões, sem bem particular. O marido recebeu uma herança de 7 milhões. Como fica a sucessão caso o marido venha a faltar?
Fazer aqui. Isso é bom, hein, pessoal? E aí, pessoal? Essa é boa. Alguém conseguiu? Vamos fazer a B? historinha toda. Oi? É B? Eu cheguei na B também. Vamos ver. Ó, o que aconteceu aqui nessa historinha toda, pessoal? Patrimônio comum, eles tinham 5 milhões, particular dele que ele herdou 7 milhões, né? Morreu. O que que faz primeiro a ameação? A companheira leva metade do comum, 2.500. Quanto que ela leva do particular? Lembra aquela regrinha do 1/4. Ah, mas a lei fala do cônjuge. Lembre-se que companheiro foi alçado, foi equiparado a cônjuge. Então, aquela regrinha do 1/4 vale para um companheiro. Logo, do patrimônio particular, como juntos eles têm 5 filhos, ela tem no mínimo 1/4, lembra? Então, ó, de meação é isso aqui. E de herança, 1/4. É isso aqui. Ela tem um total disso. Quanto cada filho tem? Metade do pai da meação, né? Dividido por quanto? Por 5, porque a mãe não vai levar. Ela já meou. Mais o saldo do particular, que é 7 milhões menos 1/4 da mãe, ou seja, olha aqui, ó. C46 menos C49, esse menos esse, dividido por 5. São os 5 filhos. Então, juntos, perdão, cada um leva, somado, saldo meação mais particular, por 5, eles levam 550. Logo, letra B. Beleza? Cláudia casou-se com João em 95 no regime legal. Juntos tiveram 4 filhos. Antes do casamento, ele tinha 200 mil e ela 150. Juntos construíram 500. Caso João faleça, quanto que cada filho recebe? Vamos lá, pessoal, para testar esses conceitos e deixar bem no sangue. Vamos fazendo junto aqui, ó. Você tá falando de João, né? Então, João. Particular, quanto que ele tinha? 200 mil. Comum, ele tinha quanto? 500.
faleceu. Vamos fazer primeiro a Maria. Quanto que ela recebe? Maria vai receber metade da minha ação, né? E quanto que ela recebe? Do particular, eles tinham quantos filhos? 4 filhos. Então, ela tem um quarto. Não vai ser dividido por 5, vai ser dividido por 4. Legal. Quanto que cada filho tem? Cada filho vai ter o quê? Saldo da minha ação, vou botar o igual dela aqui, dividido por 4, né? E quanto que eles recebem da herança? Eles recebem a herança total, menos o que a mãe já recebeu, e eles são quantos? Eles são 4. Logo, eles recebem 100 mil. Boa. Boa, Michel. Isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Não. Boa. Vamos lá. Cristina, viúva, faleceu deixando como herança um patrimônio de 15 milhões. Ela tinha 3 filhos, um deles pré-falecido com 2 filhos. Cristina deixou também um irmão. Assinale a alternativa que traz a correta divisão da herança. Vou fazer aqui, façam aí também, pessoal. Vou tirar aqui para não dar cola e também não confundir. Letra A. Ah, não, A não. É. É isso aí, letra A. Ó, 3 filhos, né? Perfeito, a letra A. 3 filhos. Cada um receberia 5. No caso de um pré-morto, os dois entram, ele só herda o que o pai herdaria. A confusãozinha aqui é ele tentar te induzir que seja dividido por cabeça, não é? Os filhos do pré-morto herdam só o que o pai herdaria. Então, 5 para cada um. Os 2 que estão vivos recebem seus 5 cada um. O que faleceu vai dividir 2,5 por cada filho. Essa é boa. Vamos fechar com essa. A gente continua da 22 até o final, mais as questões que a gente tem feito aqui com base nas últimas provas na quarta-feira. Os irmãos Afonso e Tadeu sofreram um acidente de carro fatal. Os pais deles já eram falecidos à época. Pedro, um outro irmão, se comprometeu a cuidar dos 2 filhos gêmeos de Tadeu como se fossem dele. Afonso, que não tinha filhos e era solteiro, conforme a sucessão legal, deixou sua herança como? Filhos, ascendentes, esposa. O Afonso não tinha filho, não tinha descendente, era solteiro, não tinha cônjuge, e os pais já eram falecidos à época. Então ele não tem herdeiro legal nenhum. Quem são os herdeiros dele pela regrinha lá? Vamos lembrar, ó. Quando você não tem cônjuge, você não tem ascendente, você não tem Laterais. herdeiros, vamos para os colaterais. Tá? Quem são os colaterais do Afonso? Tadeu e Pedro. Então, seria 50% para cada um. O que acontece aqui? Tadeu também faleceu. E aí, a gente vai entrar num outro conceito de comoriência que não caiu nessa prova. Eles não levaram em conta para essa questão. Tá? Mas vamos ignorar a comoriência. Depois eu falo da comoriência. Seria 50% para cada um do Pedro e cada um do Tadeu. Se o Tadeu faleceu, e ele tinha 2 filhos, olha.
Então ficaria 25 para cada um dos filhos gêmeos e 50% para o Pedro, tá? Seria essa. Qual é a questão que ficou confusa aqui? Eu te confesso que eu não lembro se essa questão foi anulada ou não. Quando a comoriência tem uma regrinha que um não herda do outro, tá? Então, se a gente aplicasse a comoriência aqui, Tadeu não seria herdeiro de Afonso. Pedro receberia 100%. Só que para esse caso específico, não foi essa regrinha que prevaleceu, tá? Tanto que essa explicação aqui, 100% para Pedro, pois com a morte de Tadeu ele é o parente mais próximo, ela não é a explicação correta, porque lembra que aqui os mais próximos excluem mais mortos, salvo o direito de representação aos filhos dos irmãos. Então, essa questão não era certa. Ela tentava te induzir, falando que a regra geral do mais próximo exclui mais remoto, só que isso aqui é uma exceção. Apesar de ter o mais próximo, que é o Pedro, que é irmão, essa exceção, essa regra não vale para a exceção dos sobrinhos, que são vivos. Então, a resposta aqui seria A, tá? Feita a ressalva da questão da comoniência. Inclusive, para as próximas eu vou alterar. Sede fatal, sendo comprovado. Falecimento de Afonso antes de Tadeu. Que aí resolve. Vou até salvar isso aqui. Beleza, pessoal? Professor? Oi. Desculpa aí, é que desligou o meu notebook aqui, eu liguei de volta, eu perdi a resposta daquela antes que eu estava com dúvida. No caso Boa. lá do irmão que morreu, era aquele Aham. caso que você falou antes lá que os irmãos, que os sobrinhos vão por representação ao irmão? Isso. Então era 25 para cada gêmeo e 50 por irmão, né? Isso. Ah, beleza. Boa. Dá para ir mais um aqui. Se o cliente é solteiro, não tem filhos e tem pais já falecidos. Seus parentes mais próximos são seu irmão e tio. Ele lhe procura para planejar sua sucessão, pois deseja deixar o máximo que a lei permitir para uma instituição de recuperação de dependentes químicos. O que ele pode fazer, pessoal? 100%. 100% via testamento. Vamos ataque rapidinho. Considere as afirmativas abaixo sobre o testamento. Podem ser público, cerrado e particular. Correto. Pode ser feito por procuração, desde que o procurador não seja um herdeiro. Não. Necessariamente para maior de 18 anos. Testamento só tem efeitos para a parte disponível. Se não houver herdeiros necessários, o testamento pode atingir até 50% da herança. O que é verdadeiro aí, pessoal? Dimensão 1. Um e 5? 1 e 1 4, e né? 4, quer dizer, 1 e 4. É, é isso. Por que as outras estão erradas? Não pode ser por procuração, não necessariamente tem que ser maior de 18 anos. E a 5, você, se não tem necessário, você pode até falar de 100% da herança. Ô, senhor, a gente não chegou a nenhum exercício desse tipo, mas eu tinha uma dúvida sobre a parte lá que fala da antecipação da legítima. Vamos lá. No caso de antecipação da legítima, se quem recebe a doação falecer,
A Uhum. legítima fica pro cônjuge. Vamos lá. Antecipou Ou legítima pro herdeiro. ela volta. Não, a doação só volta se tiver cláusula de reversão, né? Se ela não tem cláusula de reversão, é uma doação final. Mesmo sendo a antecipação da legítima, né? Antecipou uma legítima ali que cabia àquela pessoa. O que vai acontecer é que na sucessão de quem doou, aquela doação que foi uma antecipação de herança, ela é levada a que chama de colação. Ou seja, você leva em conta para a divisão. O que vai acontecer é que os outros herdeiros terão, vamos dizer assim, um saldo a mais, né? Porque um dos herdeiros recebeu em vida já uma parte da herança. Então, essa é a diferença prática. Não sei se deu Hum, para entender. sim, não, mas eu digo assim, ó, por exemplo, o filho recebeu antecipação. Se esse filho vem a falecer, o bem fica pro cônjuge. E esse bem não é mais colado depois, né? Ah, entendi a sua pergunta. Cara, Eu ele. não sei se isso cai na prova, mas eu comecei a ler e fiquei pensando nas questões, né? Olha só, eu acho difícil cair na prova isso aí. Mas muito difícil para cair nessa prova. Pode cair na prova de segunda fase do AB. Mas, nesse caso aí, vamos tentar responder. O filho recebeu, está no patrimônio dele, uma legítima dele, naquele momento, o pai poderia adiantar aquela legítima ele adiantou. Legal. Ele faleceu. Quanto que ele faleceu, vai ter herança dele. Aí os herdeiros dele receberão o patrimônio dele, incluindo aquele dinheiro, aquele bem que ele recebeu de adiantamento legítimo. Beleza. No falecimento do pai dele, que doou para ele, aquela doação será levada à colação. Então você vai pegar o valor do bem que ele recebeu na época da doação, né, que é o valor a colação leva no valor da época da doação, e vai levar em conta no saldo. Então, assim, não vai ter que mandar pegar de volta da esposa dele, porque já fez a doação, Uhum. desculpa, já fez a sucessão dele para a esposa dele. Vai acontecer que no cômputo lá do saldo, os outros herdeiros vão ter um crédito, vamos dizer assim, né? Esse cara entrou no espólio ali com um negativo, com menos, que ele já recebeu um negócio em vida. Aí o que você pode talvez estressar ainda mais, que eu duvido que aqui Que é os legal. netos ganharem uma parte de crédito por representação. Pode ser, sim. Se ele tiver algo a receber, os netos receberiam. Sim. Legal. Agora, o que eu ia falar é que é pior ainda. Vamos supor que o pai doou tudo que ele tinha, adiantou legítima lá, ou não doou tudo que ele tinha, que não poderia. Adiantou legítima, depois o cara, queimou o patrimônio todo, fez um monte de investimento ruim, ou seja, no final da herança do pai que doou para ele não tinha mais dinheiro para pagar os outros. Só que ele pagou esse em vida. Porra, aí esses outros vão ter um direito contra os herdeiros dele, mas aí, cara, não vai cair na prova, não. Pode ficar tranquilo. Ah, tá. Entendeu? É. É um excelente exercício intelectual do ponto de vista, né, de Eu pensar. até fui pesquisar aqui no Google, mas daí ele já dava direto em site do Jus Brasil para entrar, porque daí não tinha nada nem Não, escrevendo em matéria isso. isso aí vai pro pau, cara, vai pra jurisprudência isso aí. Isso aí mas é muito interessante, realmente. Não tinha pensado nessa situação. Não, beleza. Obrigado. Imagina. Pessoal, eu vou parar por aqui. A gente continua na quarta, a gente finaliza essas 4 últimas aqui e faz uma outra sequência de questões mais específicas das últimas provas que têm caído, tá? Pessoal, obrigado pela presença, pela companhia mesmo até tão tarde. Bons estudos e quarta a gente está junto de novo. Valeu Um aí. abraço. Obrigado, professor. Valeu, Boa falou. noite. Boa noite Boa a todos noite. aí.